Malaquias capítulo 2, versículos 10 a 16. Assim nos diz a palavra do nosso Deus: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. Senhor Deus, a tua palavra, nesse livro tão forte, tão especial, nos adverte nesta manhã a respeito do casamento. O Senhor nos informa nessa manhã que o Senhor não aprova o casamento misto e que o Senhor odeia o divórcio. Pai, nesses dias tão complicados, tão confusos, nós pedimos que o Senhor ilumine o nosso coração, ilumine a nossa mente, ilumine os nossos olhos, para que nós aprendamos qual é a tua perspectiva a respeito dos nossos casamentos. O que o Senhor pensa a respeito do compromisso, da aliança que nós fizemos com os nossos cônjuges. Então, ó Deus, fala conosco nesta manhã, ajuda-nos, ilumina-nos, conduze-nos a toda a verdade, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, tem sido muito falado a respeito da crise do coronavírus. E uma das coisas que alguns têm levantado, até de maneira um pouco jocosa, é que nós teremos uma explosão possível, uma possível explosão de corona babies ou corona bebês. Considerando que os casais estão ficando em casa e que têm convivido de maneira muito mais próxima, então alguns especialistas têm dito de fato que haverá muito mais nascimento, que a taxa de natalidade vai aumentar, o que é uma grande bênção. De forma que lá para 2033, então, dizem alguns que nós teremos os adolescentes dessa fase. Os adolescentes que nasceram como corona babies, aqueles que vão entrar na adolescência depois de terem sido gerados nessa atual fase. Mas uma estatística que não é boa, é a estatística que diz respeito ao que alguns têm chamado de Covid-divórcios, os divórcios causados por causa do Covid. Na verdade, na China, onde eles já passaram pelo pior momento da transmissão e das doenças e das taxas de mortalidade, o que se está comprovando agora é que as taxas de divórcio estão aumentando muito. Ou seja,
hiperconvivência dos casais fez com que vários casamentos não suportassem. Várias pessoas não conseguiram lidar com o fato, vários casais não conseguem lidar com o fato de terem que conviver tão proximamente, o tempo todo, juntos na mesma casa. E isso tem sido a razão do fim de vários casamentos. Isso é bastante triste, meus irmãos, mas existem algumas estatísticas que comprovam que isso é uma realidade, e algo que alguns estão esperando de acontecer no resto do mundo também. O fato de casais que às vezes mal se viam, estarem agora convivendo o tempo todo juntos, tem feito com que casamentos não suportem. O que Deus tem a nos dizer a respeito disso? O que o Senhor nosso Deus tem a nos dizer para nos ajudar a lidarmos com nós mesmos nesse momento? O que o Senhor nosso Deus tem a nos dizer para nos ajudar a fortalecer os nossos casamentos nesse momento que de fato nós temos um desafio que diz respeito a convivermos muito mais de perto? O que o Senhor Deus tem a nos dizer? O texto de Malaquias 2, 10 a 16 trata a respeito de casamento. Deus não fala apenas a respeito de divórcio, mas Deus fala de alguns pecados que aquela geração pós-exílio babilônico estava cometendo contra o próprio Deus. E 2 desses pecados, pelo menos, eram diretamente relacionados ao casamento. O que nós vimos até aqui na nossa série no livro de Efésios, série que nós denominamos quem? Eu? O que nós vimos até aqui? Deus disse: eu amo vocês. Então o povo questionou: em que nos tens amado? E Deus comprovou: eu amei a Jacó, porém eu odiei a Esaú. E Deus comprova isso na história. Depois Deus disse: vocês têm desprezado o meu nome. Então eles questionam: em que nós temos desprezado o teu nome? Então Deus diz: vocês desprezam o meu nome quando apresentam sacrifícios defeituosos. Vocês desprezam o meu nome quando são infiéis no sacerdócio. E a terceira área do desprezo ao nome de Deus é exatamente o nosso texto: vocês desprezam o meu nome quando vocês são infiéis no casamento de vocês. É interessante que Deus continua se utilizando de perguntas nesse texto. E aí no versículo 10, então no versículo 10 nós lemos: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Até aqui esse versículo não deixa claro o que vai ser tratado no resto do texto. Mas o fato é que Deus, em primeiro lugar, Ele nivela toda a comunidade de Israel como sendo todos eles filhos do mesmo Pai. Todos eles clamavam Deus como seu próprio Pai. Todos eles clamavam Deus como aquele com quem cada um deles tinha um relacionamento especial. Todos eles clamavam o mesmo Deus como sendo o Deus de cada um deles. Se é assim, os cristãos que confessam a paternidade de Deus, que confessam a divindade do mesmo Deus sobre suas vidas, como é que eles podem ser desleais uns para com os outros? Meus irmãos, se existe uma aliança que nos une, como é que nós podemos ser desleais uns para com os outros? É interessante porque esse texto ele tem uma aplicação ampla. Esse versículo poderia ser aplicado em diversas outras áreas das quais os cristãos têm que se relacionar. Cristãos que porventura façam uma sociedade numa empresa, como é que um pode ser desleal para com o outro? Cristãos que porventura trabalhem numa empresa, como é que um pode puxar o tapete do outro, se eles clamam a paternidade do mesmo Deus e a divindade do mesmo Deus? Deus considera a nossa infidelidade para com outros cristãos como sendo uma profanação da aliança que nós temos com o próprio Deus. Aliança essa que nós vemos, por exemplo, lá em Êxodo 19:5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança,
Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ou lá em Levítico 20, onde Deus diz: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos, ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Meus irmãos, se nós conjuntamente fomos separados para ser do Senhor, para pertencer ao Senhor, como então podemos ser desleais? Como podemos faltar com a honra, faltar com a verdade, faltar com a hombridade uns com os outros, como filhos do mesmo Deus? Deus havia tirado o povo do Egito. Deus separou um povo para ser dele, para ser santo, para ser puro. E Deus não queria de maneira alguma que esse povo se pervertesse. Mas qual é a área específica que o povo de Deus, na qual o povo de Deus estava se pervertendo nessa época? Olhem o versículo 11. Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor. Notem, irmãos, deslealdade, abominação, profanação, profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama. Por quê? E se casou com a adoradora de Deus estranho. O primeiro problema, então, que Deus aborda no nosso texto, é o problema do casamento misto. Era o problema de alguém que se dizia filho de Deus, povo de Deus, tendo uma aliança com Deus, querer entrar num relacionamento de casamento com alguém que era um sacerdote idólatra, ou com alguém que era uma sacerdotisa idólatra. Porque, meus irmãos, ou nós somos povo de Deus, ou nós somos povo do diabo. Não existe uma linha do meio. De tal forma que Deus estava muito bravo com o seu povo. Deus diz: vocês estão fazendo deslealdade, estão cometendo abominação. Tudo por quê? Porque estão se casando com adoradores de deuses estranhos. A pessoa que não conhece o Senhor Jesus, a pessoa que não tem um relacionamento de intimidade com Deus, que não tem aliança com o Senhor Deus, não é uma pessoa neutra. Todos que não adoram o Deus verdadeiro são adoradores e adoradoras de deuses falsos. A Bíblia inteira, meus irmãos, condena o casamento de alguém cristão com uma pessoa que não seja cristã. Alguém que tenha uma aliança com o Senhor Deus, com alguém que seja adorador de deuses estranhos. Por exemplo, lá em Êxodo 19:5 nós lemos. Aliás, Deuteronômio 7, Êxodo nós já lemos anteriormente. Deuteronômio 7 nós lemos assim: quando o Senhor Deus te introduzir na terra qual passas a possuir, e tiverdes lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigarzeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Notem o motivo. Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás as tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para os seus filhos. Deus então completa: pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Meus irmãos, Deus sempre foi muito claro a respeito desse assunto. É uma pena e uma lástima que muitas vezes dentro da igreja as pessoas tenham uma posição fraca com relação a essa questão.
Algumas pessoas, quando se fala em casamento misto, logo já apresentam algum caso de sucesso, que um crente se casou com uma pessoa que não era crente, e aí de repente aquela pessoa se converteu e virou uma bênção. Meus irmãos, esses casos existem de fato, mas nós não podemos usar a misericórdia abundante do Senhor, num caso específico, como uma chancela para pecarmos frontalmente contra o Senhor. Deus não permite o casamento misto. Deus não permite que um servo de Deus, uma serva de Deus, se case com um servo de deuses falsos, com uma serva de ídolos. Deus não permite, porque Deus sabe a nossa fraqueza. Deus sabe que a tendência é que o ímpio nos faça desviar do caminho correto. Deus sabe que a impiedade, o pecado, é muito mais contagioso do que a santidade. De tal maneira que Deus proibiu radicalmente o antigo Israel de casar-se com pessoas de outros deuses. Em Êxodo 34 nós temos semelhante admoestação do Senhor, quando Ele proíbe: não tomes mulheres de suas filhas para os seus filhos, e suas filhas prostituindo-se com os seus deuses. Façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Meus irmãos, é uma questão muito séria. É uma questão de prostituição contra o Senhor Deus. Um crente que se casa com um ímpio, com uma ímpia, é alguém que está se colocando numa posição de cometer adultério espiritual. É por isso que Deus, em todas as Escrituras, Deus trata esse assunto com extrema seriedade. Vejam o versículo 12: o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Deus trata isso com tamanha seriedade, que a pena em Israel, para quem se casasse com um ímpio, com uma ímpia, a pena em Israel seria ser expulso da nação. Notem que a questão de Deus não tinha a ver com a raça, não era uma questão racial. Posto que, por exemplo, Boaz, um santo homem de Deus, casa-se com Ruth. Mas ele se casa com Ruth depois que ela assumiu que o Deus de Noemi era o Deus dela também. Ruth se converteu primeiro, e então Boaz se casou com ela. Então a Bíblia não está falando a respeito de casamento interracial. A Bíblia não está condenando um casamento entre pessoas de condições socioeconômicas distintas ou de raças distintas, mas o que a Bíblia condena com todas as palavras e com toda a seriedade é que um crente no Senhor Jesus Cristo se case com uma ímpia, ou uma crente no Senhor Jesus Cristo se case com um homem ímpio, por melhores que eles pareçam ser, por mais bonzinhos que eles pareçam ser, por mais inteligentes, por mais bem formados, por mais amigos do cristianismo que eles sejam, se não são cristãos, são idólatras, e Deus não permite que os seus filhos se casem com idólatras. É abominação, é deslealdade contra o Senhor, é adultério espiritual, e no antigo Israel a pena seria expulsão do arraial. Notem que esse foi um problema muito grande na volta do exílio babilônico. Tanto é que nós encontramos esse problema tanto no livro de Esdras quanto no livro de Neemias. Em Esdras capítulo 10, versículos 2 e 3, nós lemos assim: então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras. Mas no tocante a isso ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Meus irmãos, imaginem essa situação.
Vários homens em Israel, depois que voltaram do exílio, tinham casado com mulheres que estavam já na terra de Israel antes, mulheres adoradoras de outros deuses. E de repente eles percebem que isso é um pecado contra o Senhor Deus. E a decisão terrível que eles tomam foi a decisão de mandarem embora essas mulheres junto com os seus filhos, ou seja, com os filhos deles. Esse é um assunto muito sério. Mas o povo caiu de novo nesse pecado. Mesmo depois deles terem mandado todas aquelas mulheres, juntamente com seus filhos, embora, o povo, depois de algum tempo, caiu de novo nesse pecado. E aí Neemias ficou muito bravo. Olhem só o que Neemias 13, 23 a 25 diz. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua do seu respectivo povo. Olhem só, contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas aos filhos deles, não tomareis mais as filhas deles, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Vocês acham que esse é um assunto que Deus trata de maneira leve? Se um Neemias, um homem de Deus, chegou a esse ponto de brigar, amaldiçoar, espancar, arrancar cabelos, e os amaldiçoar, conjurar por Deus, isso é um assunto muito sério, meus irmãos. Especialmente vocês que são solteiros, que nos ouvem. Cuidado. Se você não pode se casar com um idólatra, você também não pode namorar com um idólatra. É evidente? Se o namoro visa ao casamento, e é só para isso que existe namoro, então um crente não pode namorar uma idólatra, ou uma crente não pode namorar um idólatra. Isso seria adultério contra o Senhor, isso seria atrair maldição sobre si, isso seria deslealdade contra o Senhor nosso Deus. Portanto, essa é a primeira área que Deus diz: vocês estão profanando a minha aliança. Como? Vocês estão se casando com mulheres que não são mulheres de Deus. E é claro que a mesma aplicação serve para as mulheres. Seria profanar a aliança de Deus uma mulher se casar com alguém que é um idólatra, que é um adorador de deuses falsos. Deus continua nos advertindo, meus irmãos, mesmo no Novo Testamento, a não nos colocarmos sob jugo desigual. Existe uma diferença abismal entre um crente e uma pessoa que ainda não conhece o Senhor Jesus, não se colocou debaixo do senhorio de Cristo Jesus. E, portanto, é impossível que um crente contraia núpcias, que um crente se case diante de Deus, com a bênção de Deus, com alguém que é contrário ao Senhor, ainda que por vezes a misericórdia e a graça do Senhor sejam superabundantes. Mas existia uma outra área na qual os judeus daquela época estavam indo contra o Senhor. Uma outra área na qual os judeus daquela época estavam pisoteando na aliança que eles tinham para com Deus. O texto, a partir do verso 13, nos diz assim: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas e de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. Ou seja, eles tinham uma tendência de buscarem a Deus, meus irmãos. É interessante o livro de Malaquias, porque o povo não está totalmente rebelde contra o Senhor, decidida e declaradamente vivendo distante do Senhor, não. Não é essa a situação em Malaquias. Em Malaquias o povo continua indo à igreja, continua frequentando, continua participando dos sacrifícios, continua vivendo externamente como se tudo estivesse perfeito. Olhem só que aparente piedade nós temos aqui. Eles iam no altar do Senhor e eles cobriam o altar do Senhor de lágrimas.
de choro, eles gemiam na presença do Senhor nosso Deus. Parecem pessoas extremamente piedosas, mas ao mesmo tempo Deus olhava e Deus os desprezava. Deus não aceitava a oferta da mão deles. Deus não aceitava, Deus não tinha prazer na oferta deles. Então eles perguntavam: por quê? Por que o Senhor não nos aceita se nós estamos chorando, estamos gemendo, estamos nos debulhando na tua presença? Por que o Senhor não nos aceita? Então Deus dá a resposta no versículo 14: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Meus irmãos, nada adianta ter uma vida espiritual, ter uma vida piedosa, nada adianta se debulhar em lágrimas na presença do Senhor, se eu ao mesmo tempo sou desleal com minha esposa. Nada adianta ser muito espiritual se a vida matrimonial está terrível. Nada adianta ter uma capa de espiritualidade se dentro de casa marido e mulher não se entendem, se odeiam, brigam, não se dão. Deus não aceita sacrifícios de cônjuges que estão em pecado no casamento. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Deus não aceita o culto de alguém que é um péssimo marido. Deus não aceita o culto de alguém que é uma péssima esposa. Deus não aceita. E nós lemos algo sobre isso também no Novo Testamento. Pedro diz assim para os maridos: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Que instrução mais propícia para essa época de quarentena, não é? Vivei a vida comum do lar. Lavem uma louça, limpem um banheiro, ajudem, envolvam-se de alguma forma. Façam isso com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Parecido com o que Malaquias fala. É a mesma aliança. Mas notem, agora o que Pedro diz: para que não se interrompam as vossas orações. Meus irmãos, Deus não ouve a oração de alguém que é um mau marido. Deus não ouve. Deus não quer te ouvir se você é um marido ruim. Deus não quer te ouvir se você é uma esposa ruim. Se você como marido não trata bem a tua esposa, não tem discernimento, não tem consideração, lembrando que ela é a parte mais frágil. Não a trata com dignidade. Deus não quer ouvir a tua oração. Deus então deixa claro que Ele não estava ouvindo, a despeito das lágrimas, do choro e dos gemidos daquela geração. Ele não os estava ouvindo, porque Ele que foi testemunha da aliança. Isso é muito interessante. O Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Ele estava lá no dia do casamento. Foi diante dele que foi celebrado o casamento. Foi a bênção dele que foi conclamada sobre aquele casamento. Foi a palavra dele que foi lida naquele casamento. Deus estava lá. Ele foi a principal testemunha, a despeito dos padrinhos, madrinhas que estavam presentes. A principal testemunha de um casamento cristão é o Senhor Deus. Ele estava lá. E é por isso que quando ele olha anos à frente e ele vê deslealdade, Deus fica bravo, meus irmãos. Porque ele estava lá, ele viu os votos que foram feitos, ele testemunhou as promessas que foram feitas, ele sabe de cada promessa feita no tempo de namoro e no início do casamento. Deus estava lá. Agora, por que é que Deus abomina o divórcio? Por que é que Deus odeia o divórcio, como ele mesmo vai dizer? O versículo 15 continua nos explicando e diz assim: não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito,
Esse versículo é muito difícil, meus irmãos, dificílimo de interpretar do ponto de vista teológico. Mas o fato é, esse versículo pressupõe o texto de Gênesis, e serão os dois uma só carne. E o que esse versículo diz é que quem torna duas pessoas em uma só carne é o próprio Deus. Foi o Senhor Deus que os transformou em um, ainda que haja neles um pouco de espírito. Essa é a parte difícil de entender. Não dá para elucubrar muito a respeito do que é isso, esse pouco de espírito. Deus está falando a respeito do Espírito Santo que atua no casal. Deus está falando sobre uma unidade, algum tipo de unidade espiritual que existe entre o casal. Muito difícil de bater o martelo e de dizer o que isso significa. Mas o fato é, quem uniu duas pessoas como um no casamento foi o próprio Deus. E aí vem a pergunta, e por que somente um? Por que Deus fez isso? Olhem só a resposta. Ele buscava a descendência que prometera. Ou seja, Deus foi quem uniu duas pessoas como uma só. E Deus tinha um objetivo: gerar frutos a partir desse casamento, gerar uma descendência, gerar os filhos que Deus prometeu a Abraão, descendentes que encheriam a terra e por meio dos quais todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então vem a ordem, portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Eu acho linda essa maneira de Deus falar a respeito das nossas esposas, não é? A mulher da tua mocidade. É como se Deus estivesse convidando os casais aqui a lembrar lá dos primeiros tempos, a lembrar de como foram os primeiros encontros, como foi aquele turbilhão de sentimentos, aquele frio na barriga, os momentos apaixonados, os momentos desastrados. Deus nos convida a lembrarmos de todas essas coisas ao dizer a mulher da tua mocidade. Foi ela que esteve com você lá no começo, foi ela que esteve com você nos momentos difíceis da construção, do começo da construção da vida. Então como você vai ser infiel agora? E é evidente que isso serve do outro lado também. Foi este marido que esteve com você lá no começo. Como você agora será infiel ao seu marido? Deus odeia o divórcio. É interessante porque Deus usa um argumento que eu costumo chamar de argumento egoísta a favor do casamento. Tanto Efésios capítulo 5 quanto Malaquias apresentam um argumento egoísta. Portanto, cuidai de vós mesmos. Ou seja, cuidar do seu casamento, cuidar do seu cônjuge, é cuidar de si mesmo. Quando você nutre tanto espiritualmente quanto emocionalmente o teu cônjuge, você está abençoando a si mesmo. É você quem sairá ganhando a partir desse cuidado dentro de casa. Cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. O texto continua no versículo 16 e diz assim: porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Repúdio é o nome, é a tradução que se usa aqui para o fato que em Israel eles escreviam uma carta de repúdio e então mandavam as suas esposas embora. Era assim que normalmente acontecia. Então aquela mulher voltava para a casa do seu pai como uma repudiada. E Deus diz: eu odeio o divórcio. O Senhor Deus de Israel diz que odeia o divórcio, odeia o repúdio. E notem agora, e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Esse é mais um trecho difícil de interpretar, mas esse trecho parece que o que ele quer dizer é que assim como Deus odeia o divórcio, Deus também odeia a pessoa que faz violência dentro de casa. O homem que abusa fisicamente da sua esposa, a mulher que abusa fisicamente do seu marido. Deus diz: eu odeio isso. Por que é difícil de interpretar esse texto? Porque esse é o único texto que apresenta vestes, ou seja, roupa, como uma metáfora para cônjuge. É o único texto que faz isso nas Escrituras.
Mas parece que não existe uma outra maneira de interpretar esse texto. Para Deus, divórcio e violência dentro do casamento são a mesma coisa. É por isso que, historicamente, algumas igrejas cristãs interpretam essas duas coisas como os únicos motivos justos para um divórcio. Se realmente a pessoa entrou num outro relacionamento, cometeu adultério, cometeu imoralidades sexuais com outra pessoa, ou no caso de violência doméstica. Aliás, meus irmãos, isso é uma questão muito séria e infelizmente por vezes presente dentro de igrejas, presente por pessoas que se dizem cristãs. Se você está dentro de um relacionamento onde existe abuso físico, procure a polícia. Em segunda instância, procure a tua igreja, procure os líderes da tua igreja, os presbíteros, os pastores da tua igreja. O Senhor Deus odeia o repúdio e Ele odeia aquele que comete violência dentro de casa. Então Deus conclui o nosso texto dizendo: portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Meus irmãos, nessa época de quarentena, nessa época em que nós temos que conviver muito mais juntos, época na qual nós às vezes dentro de casa, confinados, sem poder sair, às vezes ficamos nervosos. Às vezes dentro de casa, sem poder sair, sem poder ter a vida normal que nós vivíamos, por vezes ficamos tristes, depressivos. E isso vai ser, certamente, um desafio para muitos casamentos, inclusive casamentos cristãos. O que Deus quer de você, então, nesse momento? Especialmente de você, homem, porque nós, homens, somos os principais responsáveis pelo sucesso do nosso casamento. A responsabilidade maior sempre é do Adão, do casal, e não da Eva. O que Deus quer de nós, então? Deus está profundamente interessado no nosso casamento. E o teu casamento tem a ver com a tua vida espiritual. A aliança que você tem com a sua esposa, a aliança que você tem com o seu marido, a aliança que você tem com o seu cônjuge, não é uma aliança entre duas pessoas, mas é uma aliança entre três pessoas. A maneira que eu e a Ju usamos para ilustrar essa realidade, depois da quarentena está mais difícil de tirar a aliança. A maneira que nós usamos para ilustrar essa realidade foi no nosso noivado, fazermos uma aliança tríplice. Uma aliança com 3 alianças entrelaçadas, 2 delas de ouro amarelo com o meu nome, o nome da minha esposa, e uma delas de ouro branco com o nome do Senhor nosso Deus, Yahvé. Isso é um lembrete, meus irmãos, isso é um lembrete constante de que a nossa aliança não é uma aliança a 2. A aliança de um casal cristão sempre é uma aliança a 3, sempre. Deus sempre é a terceira parte. Deus sempre é a parte mais importante do nosso casamento. Deus necessariamente tem que ser aquele que nos une. E Ele também é, consequentemente, o maior ferido nos casos de infidelidade conjugal ou nos casos de pecado matrimonial. Deus é aquele que se sente ultrajado com maior força. A aliança entre você e a sua esposa tem Deus como terceira pessoa nesse relacionamento. O que nós vimos então aqui nesta manhã, meus irmãos? Nós vimos algumas áreas nas quais o povo de Deus estava desprezando o nome de Deus. A primeira dessas áreas foi na área do casamento misto. Os homens de Israel estavam achando que eles podiam casar com adoradoras de deuses falsos, de deuses estranhos. E Deus diz: não, não pode. Não pode, isso terá consequências terríveis. Haverá expulsão de Israel se alguém fizer isso. Pastor, você faz casamento de um crente com um ímpio? Não, lógico que não. Eu não posso compactuar nesse pecado. Se você vai pecar,
O meu papel, junto com o conselho, é fazer uma disciplina eclesiástica em você, e não te casar. Você faz casamento entre dois ímpios? Claro que sim. Dois ímpios podem se casar, não tem problema nenhum. Acompanhá-los, cuidar deles e tentar evangelizá-los no processo. Agora, o casamento entre um crente e um ímpio? Claro que não. E nem venha pedir à igreja para casar aqui dentro. Porque se você está cometendo um pecado, não é aqui dentro que você vai cometê-lo. Meus irmãos, essas coisas são muito claras à luz da palavra. Não tem que existir dúvida nessas questões. A palavra é muito clara. Então é assim que tem que funcionar. Então, meus irmãos, nós temos 3 jovens solteiros aqui nessa hora que participaram do nosso louvor. Meus irmãos, e vocês que estão em casa solteiros, não existe possibilidade de você se casar com alguém que não seja povo de Deus e querer ser abençoado. Não conte com isso. A maior possibilidade é que o adorador, a adoradora de deuses falsos vai te desviar do caminho do Senhor Deus. A segunda área que Deus falou para nós nesta manhã foi a respeito do nosso casamento. Meus irmãos, Deus foi a principal testemunha no dia que nós nos casamos. Deus é o maior interessado em que o nosso casamento dê certo. Porque por meio do nosso casamento, Deus gera filhos, Deus gera uma descendência para transformar num exército para a glória do próprio Deus. Filhos da aliança, filhas da aliança. E Deus quer que você seja fiel. Seja fiel, releve, perdoe, pense outra vez antes de falar. Engula a seco, se necessário for, aquilo que você gostaria de dizer. Fique calmo e então diga de uma outra forma. Gastem tempo conversando. Ajudem-se mutuamente. Console o seu cônjuge quando ele estiver triste e você não entender por quê. Acalme o seu cônjuge quando ela estiver nervoso, nervosa e você não entende por quê. Esse período de confinamento, meus irmãos, que nós não sabemos quanto tempo vai durar, será um período de dificuldade para as famílias. Haverá desafios com os quais nós não estamos acostumados. E nós precisamos usar esse momento para fortalecer o nosso casamento e não para perdê-lo. Deus tem o poder para fazer isso. Deus tem o poder para transformar os nossos casamentos em momentos tão gostosos que quando acabar a quarentena nós vamos sentir falta de casa. É isso que Deus tem o poder para fazer. Puxa vida, estava tão bom trabalhar de casa, estava tão bom o home office, estava tão bom ter mais tempo para bater papo com a minha esposa, para a gente namorar, para a gente ter tempo junto. Estava tão bom a gente poder desenvolver alguns projetos juntos. Estava tão bom a gente ter mais tempo para conversar sobre a criação dos nossos filhos. Use o tempo de maneira sábia. Glorifique a Deus por meio do teu casamento. Porque se você não o fizer, Deus não aceitará o seu culto. Deus não ouvirá as suas orações. Que Deus então nos dê graça, queridos, e que nós sejamos fiéis no nosso casamento para a glória do próprio Deus.